Fala, galera do Meteoro Brasil, mais um Meteoro Repórter hoje com os acontecimentos absurdos que estão acontecendo na Venezuela, o sequestro do presidente Nicolás Maduro. A gente vai receber uma convidada muito especial hoje, autora do livro A Norma Climática pela Cotter Editorial, advogada em Direito Climático e Advocacia ESG, doutora em Direito Climático e ex-juíza federal do TRF4. Luciana Bauer vai conversar um pouquinho com a gente, ela que está hoje vivendo no exterior, vai contar um pouquinho para a gente quais são as percepções dela dessa ação recente do Donald Trump. Mas vamos de vinheta primeiro, e aí já vou começar aqui com a série de perguntas para a Luciana. Vamos lá. Hoje é dia 4 de janeiro de 2026, tá, gente? Esse programa é gravado e agradecer muito a presença da Luciana e perguntar, Luciana, a gente estava conversando aqui antes de começar essa entrevista e você me disse que o Trump despreza a Constituição americana ao fazer o que ele fez na Venezuela. Até onde você acha que isso vai, Luciana? Seja muito bem-vinda aqui ao Meteoro Brasil. Muito obrigado por ter topado a entrevista com a gente. Olá, comunidade do Meteoro. É um prazer estar aqui, porque é um dos programas que a minha família assiste do Brasil e sempre me mandam minha cunhada, Patrícia. Tem que citar ela, porque ela é muito fã. Obrigado. Então, vamos começar do começo. Quando se analisa o que o Trump faz, uma das perguntas que eu faço, diferentemente de outros analistas, é: onde está a justiça disso? Isso é constitucional? Porque eu tenho que analisar isso num fio filosófico que vem de Kant até aqui, né? Vamos lembrar que o nosso sistema, tanto brasileiro quanto norte-americano, embora um seja de civil law e os Estados Unidos de common law, eles têm esse mínimo ético que foi perpassando dos iluministas até que as leis foram transformadas, né? Em um primeiro momento, como na Constituição americana, de reconhecimento de liberdades civis, direitos e garantias individuais, e depois na República de Weimar, ou na nossa própria Constituição, né? Direitos coletivos, trabalhistas, e depois, principalmente na nossa Constituição de 88, que eu acho que é o ápice desse iluminismo, né, de Kant, ele congrega, ele salvaguarda direitos coletivos. Então, a minha pergunta é: o que Rawls, o que Kant pensariam de Trump? Por quê? Porque nós temos todo um direito consolidado, e eu estudei aqui o mestrado e o doutorado, um direito consolidado que é obedecido, que é racional. O próprio Rawls fala, né, que um sistema justo é um sistema que coloca liberdades individuais em alto padrão, é uma garantia absoluta quase, né, com algumas poucas exceções, que são também constitucionais, e faz a distribuição dos bens coletivos de uma forma justa, e essa forma justa muitas vezes é dando a cada um o que ele precisa, né, que são as diferenças, respeitar as diferenças, porque respeitando as diferenças em uma democracia, você alcança um grau máximo de democracia. E o que acontece? Acontece que os Estados Unidos estão num processo de deterioração já há muito tempo. Isso posso pegar, por exemplo, da historiografia, uma grande historiadora que eu gosto, que é a Jill Lepore. Eu considero a maior historiadora viva dos Estados Unidos. Ela é uma grande pesquisadora do processo constitucional, da Constituição, da formação da democracia americana. Ela tem livros como A Besta Americana, né? É uma coletânea de artigos que ela fez sobre Trump 1.0. Por quê? Porque o que ela fala? Ela fala que o processo de formação dos Estados Unidos, acabou de chegar um filhinho do meu amigo aqui. Opa, pera só um pouquinho. Retomando agora, vamos lá.
Ok. Então, a Jill Lepore, que é essa historiadora, ela faz uma análise das elites americanas desde a fundação até hoje. E ela tem uma visão muito crítica. Ela diz assim, essa visão dos Estados Unidos iluminista, democrático, é um pouco falácia, porque desde lá atrás se manteve a escravidão, se manteve um sistema que as elites sempre são as recebedoras de todos os bens da democracia. Luciana, quando você retoma a Kant, dá para dizer então, sem medo de errar, que o Trump é praticamente um anti-iluminista? O Kant diria, tomando a sua cerveja, onde hoje é a atual Ucrânia, que o Trump é um belo aproveitador. Ele é bem pragmático, ele é bem realista, ele diria isso. Por quê? Porque o Trump é o resultado dessas elites. A Jill Lepore mesmo fala, essa historiadora. E tantos outros, como Emmanuel Todd, que fez há 2 anos atrás um livro que eu acho basilar para entender um pouco essa decadência americana, que se chama A Queda do Ocidente. Eu li em francês, é Le Défaite de l'Occident. Eu acho que já vai sair uma bela tradução para o português. Então, todos esses historiadores, como Lucas, como Todd, como a Jill Lepore, colocam isso. Os Estados Unidos, eles se juntam por ideais. Eu li um outro dele chamado Depois do Império, do Todd também. É muito bom. É ótimo. Tudo dele é ótimo, adoro ele. Então, eles se juntam por esses ideais, mas esses ideais, eles são, pouco a pouco, colocados abaixo por essa elite, que desde o Senado, a primeira configuração da Constituição americana foi de um Senado que era censitário. O voto para pessoas negras foi praticamente de 1970. E até hoje há distritos que você tem muita dificuldade de fazer o registro se você é uma pessoa negra. Isso é o que o Trump também está reavivando. Além de fazer o gerrymandering, que é fazer a redistribuição dos eleitores para beneficiar o MAGA e os republicanos, e ele também está dificultando, de novo, o acesso ao voto das pessoas negras. Então, o que a gente vê de tudo isso? Os Estados Unidos sempre tiveram 2 faces. Uma face formal, que mostra ao mundo que são democráticos, mas uma face muito iliberal. Uma face cujas elites sempre foram colonialistas e espoliadoras. E isso está muito bem retratado num livro novo que saiu no final do ano passado, que se chama Illiberal America, do Hunt. Ele é... Depois eu coloco aqui o livro. Mas o Illiberal America vai traçando, desde o início, como esta América conseguiu sobreviver. Só que, do início do século passado até a Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam indo muito bem, porque a base industrial era potente, eles chegaram a ter 40% da produção do mundo. A partir da Segunda Guerra, em que os Estados Unidos vão percebendo que podem ganhar dinheiro não com a produção industrial, mas com a própria hegemonia do dólar, hegemonia de, por exemplo, o petróleo em todo mundo ser vendido a dólar, eles vão financiarizando cada vez mais a sua economia e fazendo as grandes bolhas. Eu acho que as grandes bolhas financeiras, elas são um produto do capitalismo norte-americano, né, estadunidense. Você sendo uma advogada especialista em ESG, né, essa questão da transição energética e as necessidades que a gente tem, é chocante ver como a gente assistiu todo mundo meio atônito ontem, porque assim, eles vieram com um discurso, né, do Quartel de Solis, tentando dizer que o Maduro é um traficante de drogas, sendo que isso factualmente não é verdade. Até pegando a questão do tráfico de drogas em si, a Venezuela não é um
um grande fornecedor. Você achou chocante ele falar numa coletiva de imprensa que sim, a gente está interessado no petróleo, sim, as empresas americanas serão colocadas lá, sim, a exploração vai pagar, inclusive, a estadia dessas empresas. Não é um ato de colonialismo direto? Sim, com certeza. E ele é a elite dos Estados Unidos nua e crua. É a elite canibal que tem hoje os Estados Unidos com relação à sua própria população. Os Estados Unidos estão, a sua classe média está totalmente empobrecida. Eu estava vendo um relatório que se chama Alice, da Flórida, sobre pessoas pobres abaixo da linha da pobreza, ou seja, recebem menos de $1 por dia. O Alice, que são as pessoas que estão acima dessa linha de pobreza, mas têm muitos problemas para o pagamento total de suas necessidades, e as pessoas que conseguem sobreviver. E mais ou menos de 60% a 70% das pessoas na Flórida, que é um dos estados mais ricos. A Flórida é a 48º estado com dificuldades, ou seja, é um dos mais ricos, junto com a Califórnia. Mesmo assim, você não tem condições de se manter. E aqui tudo é financiarizado. Essa elite que assumiu que o autoritarismo de Trump, que a autocracia de Trump é viável, é a elite que trabalha com o conceito do presidente CEO. Eu quero um CEO, não me importa mais a democracia, eu quero que ele resolva o produto. O produto é o quê? Continuar o fluxo de dinheiro fácil para os Estados Unidos. Além dessa questão, desculpa o barulho aqui, deve estar uma furadeira bem baixinha no fundo, né? Reforma aqui também. Mas o que eu ia falar é o seguinte, essa questão do presidente CEO, você foi juíza no TRF4, fez carreira aqui no Brasil. Como é que tá a sensação, você sendo brasileira, vendo essa economia financeirizada americana que você acabou de me descrever? É muito impactante, porque nós temos, sob a minha visão, tanto uma Constituição muito eficiente, direitos muito eficientes, quanto um Estado social muito eficiente. Nós temos o SUS, que é um case de sucesso em todo mundo. Nós temos proteção ambiental, ou bem ou mal, temos proteção ambiental. Nós temos proteção previdenciária, nós temos proteção de idosos e pessoas com deficiências físicas e múltiplas. Então, o que se vê aqui? Aqui é totalmente o Estado no seu aspecto financeiro total, como fala, por exemplo, o professor Richard Wolff, como fala o Varoufakis, é o neoliberalismo nu e cru. O que acontece? Eu vou dar um exemplo. Se eu não pago o meu condomínio aqui, eu imediatamente, em um mês, o xerife pode vir na minha casa, me tirar da minha casa, ou pegar os meus bens, ou pegar a minha própria casa, colocar à venda e pagar essa dívida de $100. É tipo uma penhora quase na força, né? O poder total bancário aqui. O poder dos bancos, o poder das grandes empresas. Então, as pessoas se sentem muito espoliadas, porque elas não têm nenhum seguro-saúde. O seguro-saúde aqui é muito caro. Se um filho seu quebra uma perna, você pode ter uma conta de $100 mil ou $500 mil, mais ou menos, para pagar. E por isso que muitas pessoas abrem falência. Em quase todo mundo, as falências pessoais são zeradas, mas nos Estados Unidos são quase 500 mil pessoas por ano que abrem falência para sobreviver nesse sistema. E o que temos? Temos pessoas cada vez mais homeless, que perderam suas casas,
Eu, a trabalho, vou muito a Washington e a visão que você tem saindo do aeroporto de Washington, mesmo na neve, são cabanas e barracas de pessoas que estão vivendo do nada. É uma sensação de empobrecimento muito rápido, né? Agora, Luciana, a China levou um dia e tinham emissários chineses na Venezuela um dia antes do sequestro do Nicolás Maduro, né? A China levou um dia para dizer que os Estados Unidos têm que libertar o Maduro. Também não tem, é uma coisa que eu fiquei lendo bastante nessa madrugada, não tem um certo acordo de silêncio desses países que são o motor do mundo hoje em dia? A gente sabe que o Trump ele ganha muito com essa guerra declarada contra a China. Mas, por exemplo, a situação da Ucrânia não se resolve, o que é muito benéfico para os russos, e a China segue sendo o motor econômico de todo mundo. A inação global também não contribui para o Trump resgatar a doutrina Monroe? Na verdade, a inação não são dos países em si, ou dos políticos, né? Eles são lá a ponta. Eu acredito, até escrevi um livro que se chama A Democracia Indiferente, que a indiferença e a inação vem da pessoa comum, do cidadão russo, do cidadão chinês, do cidadão brasileiro, do cidadão dos Estados Unidos. Por quê? Porque nós vivemos em uma época em que as massas elas não se movimentam mais. Podemos dizer que não temos liberdades naquele ou em outro país, mas o fato é que mesmo diante de muita liberdade, muitas pessoas optam pela acomodação, ou pior, por seguir fake news, disseminação de mentiras. Eu queria chamar a atenção, semana passada, antes dessa operação militar, teve uma operação de guerra híbrida, provavelmente dos Estados Unidos. Vários sites de geopolíticos famosos, como Pepe Escobar, como Wolf, Varoufakis, até do nosso diplomata que atende bastante o BRICS, eu esqueci o nome dele agora, tiveram todos os sites de YouTube várias vezes clonados, né? E clonados com deepfakes falando o contrário do que eles falam. E é um grupo de influenciadores que vai contra o dólar. Você vai ver a desdolarização, né? Exatamente, são a favor do BRICS, como o Pepe Escobar, fazem crítica à democracia americana, mas principalmente anunciam a queda do dólar. E o que é isso? É uma guerra híbrida. Por quê? Porque se eu vou específico fazer esse tipo de movimentação que precisa de um poder digital muito grande, né, muitas máquinas ali para fazer esse conteúdo, e o YouTube não derruba, o que você tem? Você tem uma guerra de desinformação que antecede a tomada imoral, ilegítima que o governo Trump fez da cidade de Caracas e a abdução, como se fala aqui, a imprensa norte-americana está falando em abdução do presidente Maduro. E é uma guerra informacional, essa coisa de derrubar os canais, é justamente para calar essas vozes, né? A gente tem uma questão que fica muito apreensiva. O que você acha que vai acontecer, Luciana? Aí eu queria uma opinião sua mesmo, assim, não é tanto analisar os fatos em si. É sombrio o destino da Venezuela e como é que você encara? Aí uma pergunta que eu queria fazer, uma percepção sua. Eu acompanho muito também os parlamentares americanos que estão se manifestando contrários ao Trump. O Partido Democrata vai deixar de passar vergonha e fazer alguma coisa? Ou eles vão continuar cúmplices? Que não, porque se você vai ver, Obama e até Biden tiveram a mesma política, só que por outros meios. A Cuba está com embargo de muitos e muitos anos. Que pode ser o próximo alvo, inclusive, né? Pode ser o próximo alvo. Se você vai ver, Cuba fez
trouxe tanto para a humanidade em termos de conhecimentos médicos, quanto os próprios Estados Unidos em termos de vacina. O que eles inventam é extraordinário. E sob um embargo fortíssimo. Eu já estive em Cuba há uns 15, 20 anos atrás, num embargo que eles não recebem quase nenhuma matéria-prima. Então, isso é uma ofensa. Isso, do ponto de vista, por exemplo, de Rawls ou de Kant, você vai contra a autodeterminação dos povos. E é isso que a gente fala, né? O que acontece quando Maduro chega aqui? Ele vai para um juiz de fazer o juiz de garantias, né? Como se fosse uma detenção normal. É o grande estado dual. Isso é a grande face do fascismo, quando você tem direitos para uma parcela das pessoas e para outra parcela que são imigrantes, que são coagidos pelo ICE, perseguidos pelo ICE, população trans, LGBT, ou esses países que não se coadunam ao Trump, você tem o direito de exceção. Então, minha grande pesquisa e o que eu vejo é que as elites americanas não estão nem aí para essa cisão total que existe no direito deles. Eu faço parte de grupos de professores de direito ambiental aqui e eles mal comentam, porque se eu estivesse como eu estou em grupos brasileiros, nós comentamos horrorizados o que está acontecendo com a democracia americana, onde estão as vozes razoáveis, e aqui eles não comentam por medo de perder o emprego, por medo de perder o seu cargo na universidade. Então, esse comodismo vem de encontro a tudo que a gente sabe sobre o fascismo, né? O fascismo, ele se instala quando as pessoas se omitem. As pessoas se omitem. Uma pergunta que está circulando muito nas redes sociais, né? O que está faltando para chamar o Trump de ditador, né? De dictator. Bom, né? Aqui se chama regime Trump. É bem comum a gente falar o regime Trump já, porque é uma autocracia. Mas a mídia e nem a mídia americana fala disso, né? Ontem a cobertura do Jornal Nacional, no dia do sequestro do Maduro, era press release do Departamento de Justiça americano, assim, era escrachado. Boa parte da nossa imprensa brasileira, mainstream, ela faz a narrativa da CNN norte-americana, que é uma narrativa pífia. Eu estava vendo ali a narrativa de tem um sketchzinho de uma moça falando se a abdução de Trump, de Maduro, é legal, né? Ela está sobre as normas de direito. É óbvio que não. Ela explica até assim de uma forma meio natural, que pode ser, se o Congresso, isso e aquilo. É óbvio que não, porque todo o nosso direito internacional, ele tem a mesma base do direito das liberdades individuais. Eu tenho a autodeterminação pessoal das minhas liberdades, né? E eu tenho a autodeterminação dos povos. Por mais que algum povo seja taxado isso o próprio Rawls fala e outros falam, mesmo diante de uma ditadura, eu não posso intervir. Eu só teria legitimidade ética de intervir, isso vem de conteúdos kantianos, né, de toda a filosofia iluminista até aqui, se eu tenho genocídio, se eu tenho crimes contra a humanidade. E isso nos remete que o Ocidente morreu lá em Gaza, porque lá em Gaza teve genocídio, está tendo genocídio. Lá em Gaza tivemos uma grande ruptura do direito internacional. Então, Trump ele só colocou a sua pá de cal. Sim. E esse genocídio começou, é importante dizer, você pontuou muito bem, não começou com o Trump, começou com o Biden, nesse caso em Gaza.
Ou seja, tá tudo... essa decadência tá toda ocupada mesmo. Eu até conheço um pouco o Biden, porque ele foi professor durante muitos e longos anos na universidade que eu fiz mestrado e doutorado, que é a Delaware Law School. É um estado muito pequeno, Delaware, que ele foi senador longos anos. Enquanto ele foi senador, ele foi professor lá por mais de 30 anos, e depois, quando ele assumiu a vice-presidência, ele não pode exercer outro cargo e saiu. Mas a universidade toda é permeada por esse chamado Deep State dos Estados Unidos, ou seja, a verdadeira massa de políticos e elite que leva esse projeto dos Estados Unidos hegemônico adiante. Só que ele não tem futuro. Por quê? Porque o próprio povo americano está sofrendo com essa financiarização, com essas bolhas, e principalmente com os tecnocratas que, a partir de 2008, sugaram o dinheiro que foi colocado na pandemia, e isso foi tudo para as Big Techs. E hoje as Big Techs vivem do pensamento mágico da IA. Está tendo uma grande bolha aí, e quando ela estourar de vez, vai ser um Deus nos acuda. Você acha que vai ser pior do que a bolha.com lá em 2000? Com certeza, porque os valores são desproporcionais. Eu coloco para vocês que o valor da Apple é o mesmo valor em bolsa de todo o PIB de todos os bens europeus, de toda a Europa. Você acha que a Apple, que faz um iPhone, que de repente lá no meio do caminho pode ter um defeito de fábrica e cai muito, ou etc., sempre tem alguma inovação tecnológica que muda a outra. Será que ela vale todo um continente? E o problema todo é quando você vê... de tecnologia eu entendo um pouco, que eu cubro o assunto. Quando você vê a questão do quanto eles estão perdendo para a China, né? Exatamente. Eu acompanho, porque eu estou fazendo agora pós-doutorado em geopolítica do clima. Então, tudo de geopolítica eu estou lendo. E eu gosto muito de ler sobre inovação tecnológica militar. E saiu na Newsweek de umas 4 semanas blindados militares da China movidos à luz solar. Tipo a sua calculadora movida à luz solar, eles fizeram grandes blindados, uma tecnologia de ponta e movidas a sol, ou seja, não preciso nem mais de petróleo para fazer uma guerra. A logística de petróleo que os Estados Unidos têm para fazer todo manter os seus tanques, a China já resolveu. Então é uma guerra perdida. Os Estados Unidos sabem que estão na sua decadência, só que eles são muito perigosos quando estão caindo. A águia está caindo, como fala o meu querido Pedro Costa, né, meu colega do GGN. A águia está caindo, e mais ferida ela pode ferir muito. E este novo plano estratégico, né, de defesa internacional que eles traçaram para si mesmos é ver a América Latina como prioritária no controle nesta guerra, que é a guerra contra a China. Exatamente. Pedro Costa Júnior já veio aqui também, excelente analista. Luciana, obrigado por essa conversa. Teve alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de acrescentar sobre essa crise enorme, e te desejar muita força aí enquanto você vê o Império de perto? É ótimo. Para mim, que gosto de estudar a democracia, é o melhor lugar para estar hoje, né? Estar em uma autocracia para ver os contrastes e celebrar o Brasil, que nós conseguimos prender as pessoas que colocaram nossa democracia em risco, e alertar a todos de que nós vamos ter um 2026 de eleições muito difícil, com muita guerra híbrida, principalmente nas redes sociais, né? Então, temos que privilegiar principalmente a imprensa que faz o seu bom trabalho, que é a nossa imprensa progressista. Exatamente, progressista, anti-imperialista, e é o que você falou, que não é puxadinho da CNN
e congêneres. Luciana, obrigado pela sua atenção, bom trabalho aí, obrigado pela sua presença, viu? Um beijo, gente. Até mais, tchau, tchau. É isso, gente, mais um Meteoro Repórter aqui com vocês. Vamos de vinheta final para a gente encerrar o nosso programa, vamos lá. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.